Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no FibroEU. Hoje eu vou estar falando sobre o mercado de trabalho da pessoa com deficiência. Então fica aqui que você vai entender tudo, como que funciona e como você vai conseguir um emprego, tá bom? Então, essa live, ela vai ser baseada num curso de capacitação que eu fiz, que ele chama Team Diversa, que é sobre o mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Eu fiz esse curso no ano passado e aprendi, assim, muita coisa. Porque, apesar de, antes da fibromialgia, eu ter sido recrutadora, né, eu trabalhava no RH, tinha muita vontade também de me especializar ali nessa questão de pessoas com deficiência, mas não deu tempo. Então, essa capacitação que eu fiz junto com a Talento Incluir e a TIM me possibilitou entender um pouco melhor como que é essa parte, né? Essa área voltada ao recrutamento e seleção da pessoa com deficiência. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem seguir tanto a empresa TIM, que é aquela de telefone mesmo, quanto a Talento Incluir, que ela fala sobre pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, se depois dessa live vocês quiserem, vocês podem seguir eles, porque eles têm sempre capacitação todos os anos aí e também tem muito post interessante, tá bem? Então, eu vou dar boas-vindas aqui para vocês, que já tem gente entrando na live. Então, eu vou começar com um assunto em respeito a quem já tá aqui e a quem vai assistir depois, tá bom? Então, existe uma lei, que é a lei número 8.213 de 1991. 91! E ela fala sobre os planos de benefícios da Previdência Social e outras providências. Então, por exemplo, lá na seção 5, tá falando dos benefícios. Quais são os benefícios previdenciários que a gente tem? A gente tem a aposentadoria por invalidez, né? A gente tem a aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço, a gente tem a aposentadoria especial, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência, e o auxílio doença. E aí, o que acontece? Existem só esses, não tá falando de trabalho aqui. Por quê? Essa questão dos benefícios previdenciários não tem a ver com a questão do trabalho. São benefícios previdenciários que você adquire com certas regras. E essas regras, né, fazem parte ali de você contribuir para o INSS. Então, essa seção 5 dessa lei dispõe sobre isso. Só que lá, mudando de assunto, na seção 6, ou seja, não é um benefício, tem a seção 6 dos serviços. E aí a gente fala sobre o serviço social, sobre da habilitação e da reabilitação profissional. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que aprender é a mesma lei. É a lei número 8.213 de 1991. Porém, tem muita coisa nesse texto, muita coisa. E lá na seção 5 fala dos benefícios que tem a ver com a aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, tempo de serviço, aposentadoria da pessoa com deficiência, auxílio doença, beleza? E em outra seção, que não tem a ver com essa, está falando da habilitação e reabilitação profissional na seção 6. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é benefício é benefício, serviço é serviço, tá joia? E aí, uma coisa interessante para vocês saberem, essa lei é de 1991. Só que essa parte da lei que fala sobre as pessoas com deficiência foi regulamentada lá em 1999. Vocês acham parecido a lei da fibromialgia, que ela também está em vigor, mas ela ainda não foi regulamentada. Então é bem parecido. E ela passou a ter regras só em 2004, gente, a lei de cotas, sendo que a lei é de 1991, foi regulamentada em 99 e só em 2004 ela foi ter regras. Então, assim, demorou muito tempo. E se a gente não começar a apertar o governo para regulamentar a nossa lei e aplicar as regras da fibromialgia,
a gente pode demorar isso tudo, de 91 para 2004. Olha para vocês verem. Mas enfim, lá nessa lei, né, que eu falei com vocês, da Previdência Social, que fala da parte dos serviços de reabilitação e habilitação, fala que as empresas que têm até 200 empregados, ela tem que ter 2% de pessoas com deficiência trabalhando para ela. Se a pessoa, né, a empresa tiver entre 201 a 500 pessoas trabalhando, tem que ser 3% de pessoas com deficiência. De 501 a 1.000, tem que ser 4%. E de 1.001 em diante, 5%. Só que o que acontece? Se você tem uma empresa e tem esse número todo de funcionários e você não contrata pessoas com deficiência, você paga uma multa, porque contratar pessoas com deficiência é obrigatório. O mundo ideal seria que as pessoas não quisessem pagar a multa e contratassem as pessoas com deficiência, certo? Certo. Mas a realidade é diferente. Infelizmente, por causa do preconceito, muitas empresas elas preferem pagar a multa. Então, é muito complicado isso, porque existe a lei e existe a realidade. E a realidade é que as empresas, às vezes, elas não contratam, mesmo tendo esse número aqui, e mesmo precisando, tá? E mais pra frente eu vou falar um pouco de como que a gente pode contornar isso, tá joia? Outra lei que eu acho importante citar aqui é a lei da aprendizagem. Por quê? É a lei número 10.097 de 2000, que é aquela lei do jovem aprendiz. Pessoas entre 14 e 24 anos podem ser jovem aprendiz desde que comece ali a trabalhar, né? Com essa faixa etária, pode ser jovem aprendiz e ganhar ali um salário mínimo. Beleza? Beleza. Porém, a pessoa com deficiência, ela não tem uma idade. Então, se você aí é jovem, nunca trabalhou, tá com a fibromialgia, tá com uma outra deficiência, você pode conseguir um trabalho como jovem aprendiz, né? Com essa lei, não tem uma determinada... não tem uma idade, né? Só tem a idade de 14 até 24 anos para quem não tem deficiência. Para quem tem deficiência, se você quiser, você pode ser jovem aprendiz a vida inteira, tá? Mas é claro que a gente vai evoluir, tá, joia? Então, ali pro início ali de carreira, essa questão do jovem aprendiz, ela é muito boa. E aí é independente da idade e não fica os 2 anos só. Você pode ficar mais tempo nessa empresa, sendo uma pessoa com deficiência. Então, eu achei muito legal falar dessa questão do jovem aprendiz. Porque, como eu disse pra vocês, eu era recrutadora, gente. Então, essas questões assim de jovem aprendiz, tudo, eu sei bastante. Bom, nós temos, né, também a Lei Brasileira de Inclusão, que é a LBI, que é a Lei 13.146 de 2015. Ela vai falar sobre todas as pessoas com deficiência, incluindo a pessoa com fibromialgia. A nossa lei é filha dessa Lei Brasileira de Inclusão de 2015. Então, tudo que fala na LBI, a gente tem que obedecer, porque é ela que é a mãe, tá joia? E aí, essa lei fala sobre saúde, sobre trabalho, sobre educação, sobre assistência social, sobre tecnologia, sobre diversas coisas. Tudo que é da pessoa com deficiência tem dentro da LBI, tá? Então, tudo tem que seguir a LBI, que ela é mãe de todo mundo que tem deficiência. E o que a LBI diz? O que é uma pessoa com deficiência, né? Lá na Idade Média, onde o pessoal não pensava muito bem e saía matando todas as pessoas com deficiência, né, porque eles não gostavam, eles achavam que as pessoas eram separadas em inúteis e saudáveis. Só que isso não existe mais. Isso é pensamento de Idade Média, para começar. Então, você ser uma pessoa com deficiência não é ser inútil, para começar. Então, a LBI, ela reafirma isso. Ela diz que a pessoa com deficiência é aquela que tem barreiras e obstáculos, né, por causa de uma condição física, mental, sensorial, intelectual,
né? Pode ser qualquer uma dessas. A fibromialgia é uma deficiência física e muitas vezes em alguns lugares considera deficiência intelectual também. Então, é uma pessoa que tem uma barreira ali, um obstáculo, que impede ela dificulta ela ali na participação perfeita na sociedade, né? Lá na lei está escrito que impede sua participação plena na sociedade. Mas o que isso quer dizer? Que você é impedido, né? Você é dificultado em fazer as coisas do dia a dia igual uma pessoa que não tem deficiência. Então, isso é que te torna uma pessoa com deficiência. Por isso que o diabético é uma pessoa com deficiência. Por isso que a fibromialgia é uma pessoa com deficiência. Por causa essas questões das deficiências ocultas, muitas vezes elas são vistas como deficiência justamente por causa da LBI de 2015, que fala que essas são as regras para poder ser uma pessoa com deficiência. É você ter uma condição sem cura, não pode ter cura. Então, ali uns 2 anos com aquilo, e nisso você vai ter dificuldades no dia a dia de fazer coisas perfeitamente. Você não tem que fazer uma coisa e sentar, você não tem que fazer uma coisa e deitar, você não tem dificuldade de ficar em pé, você não tem dificuldade de ficar sentado. Você não tem que fazer pausas 500 vezes no dia, tomar um monte de medicação. Você não tem que, do nada, você fica passando mal e tem que cancelar compromisso. Isso daí é ser uma pessoa com deficiência. É isso que a LBI diz. Então, a gente nem precisaria da lei da fibromialgia, mas a gente precisa dela para reafirmar, para as outras pessoas terem consciência disso. Porque, segundo a LBI, já era para um monte de gente que não é considerado deficiente já ser considerado deficiente. Porque quer dizer isso. Então, a segunda coisa, não é que a gente está falando aqui. As pessoas com deficiências não são inúteis, tá? Mesmo se você não consegue trabalhar, você não é inútil, tá joia? Então, existem algumas coisas que ajudam a pessoa com deficiência a trabalhar, que é a acessibilidade. Por quê? Como você não consegue fazer as coisas da mesma forma que outra pessoa, muitas das vezes você tem um auxílio ali, uma coisa para te ajudar, você consegue fazer aquela coisa, tá? Então, por exemplo, quais são as dimensões da acessibilidade? Tem a arquitetônica, que é ter a rampa, que é ter aquele negócio para você segurar, né? A comunicacional, que é você ter um intérprete ali de Libras, que é você ter uma linguagem mais simples para pessoa que tem deficiência intelectual. É você fazer uma prova com uma letra muito maior para uma pessoa que tem dificuldade de enxergar. Essa é a questão comunicacional. Atitudinal é você não ser preconceituoso, porque existe tanta coisa que a gente fala preconceituosa, que a gente tem que falar de falar. Deixa eu ver aqui, ó. Você só conseguiu essa vaga por causa da cota. Você é um exemplo de superação. Eu vou falar um pouco sobre isso, que a gente não é exemplo de superação. Pessoa com deficiência não é exemplo de superação, não tem que ser. Nós somos pessoas normais, igual todo mundo. Você nem parece ter deficiência, e isso é um preconceito. É crime, tá, gente? Deixa que eu faço isso pra você, porque pra você é mais difícil, então a pessoa te menospreza, achando que tudo pra você é mais difícil. Não deixa que eu faço, que você é deficiente. Nossa, mas você trabalha? Nossa, você deveria, né? Eles falam muitas coisas. Então, você não ser uma pessoa que é preconceituosa com uma pessoa com deficiência também é uma forma de acessibilidade. Tem a acessibilidade digital, que são sites, aplicativos. Por exemplo, uma pessoa cega, ela precisa de uma assistência dentro do celular. E aí ela escuta o que ela tá clicando. Então ela consegue mexer no celular igual todo mundo.
Inclusive, tem pessoa cega que é até design de produto e tudo mais. Então, existem diversas profissões que você nem imagina que uma pessoa cega consegue fazer, mas ela consegue fazer por causa da tecnologia. Então, a tecnologia, ela ajuda muito. Tem muita pessoa, por exemplo, com autismo, que não gosta muito de falar, né? Com autismo ali nível 3, nível 2, nível 3. E aí elas usam a tecnologia, tem tipo um tablet que ela usa para digitar e falar. Então, isso é uma questão de acessibilidade digital. Tem também a metodologia. Isso é muito usado nas escolas. Para quem tem deficiência, existe uma metodologia de ensino diferente, porque a pessoa, né, convive com essas barreiras, esses obstáculos e precisa ter ali um foco maior ali em como ensinar ela da forma que ela entenda. Por exemplo, existe o apoio, aquela pessoa que tá ali para poder contribuir com o aprendizado da criança, do adulto, né? Vamos falar, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo. O João Vitor, que tem síndrome de Down, ele tem uma pessoa que é um apoio, que ele ajudou ele muito na faculdade, ele se formou sozinho, ele fazendo a prova sozinho, mas com o apoio, tendo estudado com ele. Ele conseguiu tirar a carteira de motorista, mesmo sozinho também, mas com o apoio, auxiliando ele ali. Então, essa é uma profissão, assim, muito valorizada no meio aqui das pessoas com deficiência. O apoio, porque, assim, é excelente a pessoa que precisa de uma metodologia diferente de ensino ter uma, sabe? Igual vi no Fantástico também, tem duas moças com síndrome de Down que são professoras de pós-graduação, e nem é graduação, é pós-graduação. E elas também têm as pessoas que trabalham para elas de apoio para ajudar elas ali a fazer a aula, a treinar para fazer a aula e tudo mais. Mas a aula quem faz são elas, entendeu? Quem faz é a pessoa com deficiência, mas ela tem um apoio ali. Outra questão de acessibilidade é o pragmático, né? Que são essas questões das leis e normas, é muito complicado. Então, você tem uma lei, né? Uma norma para incluir a pessoa com deficiência, isso é muito bacana, tá? Outra acessibilidade instrumental é você ter ali ferramentas, né? Eu não sei dar o exemplo muito bem dessa, mas deve ser. Não sei exatamente, talvez ter um lápis maior, um lápis menor, uma cadeira melhor, ergonômica, um apoio de pé ali, deve ser coisas assim. E natural, da natureza. Então, assim, existem diversas formas de se fazer acessibilidade e muda de uma deficiência para outra. A pessoa com fibromialgia, por exemplo, precisaria de um apoio de pé, uma cadeira melhor para se sentar, para poder ficar mais tempo sentado, fazer pausas para poder fazer alongamento, porque ficar sentado muito tempo também é complicado, ou ficar em pé muito tempo também é complicado. Então, assim, existem diversas formas de fazer acessibilidade e permitir com que a pessoa trabalhe, sabe? Então, vamos lá. Alguém ficou com alguma dúvida até aqui? Que eu falei sobre a questão previdenciária, que não tem a ver com a questão de serviço. Eu falei sobre a pessoa com deficiência não ser uma pessoa inútil, igual era entendido na Idade Média. Hoje em dia, a lei brasileira de inclusão, ela não fala que a pessoa é inútil, ela fala que a pessoa só tem dificuldade, tem barreiras e tá tudo certo. Com acessibilidade, você tenta contornar ali a situação. Algumas situações não vão ser contornadas, mas outras sim, tá? Então, você é uma pessoa como qualquer outra, que tem direitos como qualquer outra, de existir em sociedade e de trabalhar se você conseguir. Até aqui vocês entenderam? Amém, Romilson. Romilson tá falando aqui que os governantes deveriam estar investindo nessas pessoas. E é realmente isso, porque, igual eu falei, existe a lei de serviço, tá, gente? Não é a previdenciária de benefício, é a de serviço.
falando, se você tem essa quantidade de pessoas com deficiência, você tem, quer dizer, de pessoas trabalhando para você, você tem que ter pessoas com deficiência trabalhando para você no meio delas. Só que isso não acontece, as pessoas preferem pagar a multa de tão excludente que é a sociedade para pessoa com deficiência, incluindo a gente. A gente tem que começar a se ver como pessoa com deficiência. Lembrando, isso não é você ser menor que outra pessoa, tá? Você é bom do jeito que você é incrível do jeito que você tem qualidades, você tem capacidades, tá? Então, tira essa coisa da mente de que você não presta, de que você é inútil, de que sua vida acabou. Não existe isso. Até mesmo se você estiver querendo uma aposentadoria por invalidez, isso não significa que você é inválido, só significa que você não pode trabalhar. É só isso, mas você pode fazer tudo o que você quiser, de menos trabalhar, entendeu? Que é outra coisa. Pessoa que não está apta a trabalhar pode aposentar por invalidez, mas a maioria está apta a trabalhar, entendeu? Existe essa diferença aí que eu expliquei no início. Então, quem chegou agora, vê no início depois da live gravada. Mas tem alguma dúvida até aqui? Boa tarde, Cida. Não, né? Então eu vou continuar. Bom, lá em 2024, eles fizeram uma pesquisa que fala quantas pessoas deficientes existem no Brasil. E o número deu 14,4 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Então, decore esse número. Pessoas com deficiência são 14,4 milhões. Provavelmente na próxima avaliação do IBGE vai ter mais, porque pessoa com fibromialgia entrou, outras pessoas também estão entrando nessa classificação, tá? Quantas dessas 14,4 milhões estão aptas ao trabalho? 9 milhões. Então, existe uma diferença aí. Existe a pessoa com deficiência, existe as aptas a trabalhar e as não aptas a trabalhar. As não aptas a trabalhar vão para os benefícios do INSS. As que estão aptas a trabalhar, elas vão trabalhar, entendeu? Então, por isso que eu falo, é diferente. Ser pessoa com deficiência é diferente de ser aposentado por invalidez. Não é a mesma coisa, tá joia? E dessas 9 milhões de aptos para trabalhar, vocês sabem quantas pessoas estão contratadas em um serviço? Eu quero que vocês chutem. Tem 9 milhões aptos a trabalhar. Quantos vocês acham que estão trabalhando? Alguém quer chutar? Vou dar mais 5 segundos, ó. Ninguém quis chutar, então eu vou falar. São 545 mil contratadas, de 9 milhões. 545 mil de 9 milhões. Gente, é muito pouco, não tem nem 1 milhão. De 9 milhões não tem 1 milhão de pessoas com deficiência trabalhando. E dentre esse número, sabe quais são os mais contratados? Os deficientes físicos, assim como eu e você. E os menos contratados são pessoas com deficiência intelectual. Então, assim, é muito triste essa situação, porque as empresas precisam contratar. Mas elas não contratam, elas preferem pagar a multa. Para vocês verem o quão o preconceito está enraizado na sociedade para a pessoa com deficiência. Então, aquilo que vocês escutam, que você não parece uma pessoa doente, que você não parece ter deficiência, que você está exagerando, que você é fresco, que você consegue fazer sim, que você está com preguiça. Tudo isso é um preconceito que as pessoas fazem com você, sabe?
Então, tenham ciência disso, a pessoa não tá falando sobre você, ela tá falando sobre ela mesma, porque ela não tem conhecimento sobre pessoas com deficiência, tá? Então, assim, nunca se sintam diminuídos por outra pessoa falar isso com vocês, porque não é culpa sua. Vocês têm barreiras e limitações, e tá tudo bem. Outras pessoas têm, né, aqui ó, 14,4 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Enfrentam o que vocês enfrentam também. E aí é muito triste a gente ver esse número. Muito triste. Não tem 1 milhão de pessoas contratadas. Muitas das pessoas com deficiências estão empreendendo, são autônomas, porque não conseguem emprego. Quantas pessoas aqui você conhece que está abrindo o próprio negócio, fazendo bazar, né, para conseguir um dinheirinho, porque não é contratado, né? Mas a gente ainda tem uma mínima vantagem nisso tudo, porque quem é mais contratado são pessoas com deficiência física. É mais triste ainda para pessoa com deficiência intelectual. E, gente, eu já fui lá em Belo Horizonte, tem uma instituição chamada Manudal. E lá eles têm uma panificadora, acho que é tipo uma lanchonete, um restaurante, sabe? Todas as pessoas que trabalham nesse restaurante têm deficiência intelectual. Gente, eu fui super bem atendida, tá? Pelas pessoas. A comida é deliciosa. Então eu indico, se vocês querem ir num restaurante chique um dia lá em BH, vão no restaurante do Mano Down. É excelente, gente. Ai, os doces são maravilhosos. E aí você vê e fala, uai, por que as pessoas não estão contratando pessoas com deficiência, sendo que elas são capazes de fazer um atendimento muito melhor até do que muitos lugares que você vai que a pessoa não tem paciência com você?